Ei, hoje eu tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. Eu gostei dessa nova introdução. Recentemente, Deus tem falado muito comigo sobre maturidade. Na verdade, eu sinto que esse foi o tema do meu 2024. Eu acho que todos os processos que Deus me levou, de alguma forma, tocavam essa questão da maturidade. E eu sinto que agora tem se intensificado mais, porque ele tem falado mais escancaradamente sobre maturidade. Eu queria falar isso um pouquinho, ter essa conversa. Eu assisti uma pregação do Luciano Subirá, muito, muito, muito boa. Eu vou deixar o nome em algum lugar da tela, mas é super rapidinho, é 49 minutos. No caso, eu assisti no 2x, então mais rapidinho ainda. E assim, muito boa. Muito boa. Inclusive, eu recomendei no meu Instagram e muitas meninas assistiram e me falaram que assistiram e que foi muito boa. Então, assim, eu tenho ouvido vários feedbacks de que essa pregação tá realmente muito boa. Acho que todo mundo deveria escutar ela. Então, assim que você terminar esse vídeo também, recomendação do fundo do meu coração. Mas enfim, eu assisti essa pregação do Luciano Subirá e uma das primeiras coisas que ele fala é que esse sentido todo de entender herança e como isso funcionava nos tempos bíblicos, né? Porque hoje em dia a gente não tem tanto essa cultura da herança, de realmente receber algo muito grande dos nossos pais depois que eles morrem, mas isso era uma cultura muito, muito, muito grande nos tempos bíblicos. E aí tem um versículo que Paulo vai falar que um menino, enquanto ele ainda não chegou na maturidade, né, ele não se difere de nada de um escravo, simplesmente porque ele não vai ter acesso a essa herança. Então, a conclusão, assim, a frase que o Luciano fala é que uma herança sem a maturidade para poder lidar com ela, para poder gerir isso, é um provável desperdício. E a gente percebe isso, por exemplo, no filho pródigo. Ele não tinha nem um pouco de maturidade para lidar com aquela herança e foi um total desperdício. E esse que é um ponto, assim, relevante da maturidade. E num vídeo recente meu que eu postei sobre minha primeira corrida de 5 km, eu falei que a corrida é muito reflexiva. E, tipo, eu acho, cara, Deus, ele vai me ensinando muitas coisas. E entre essas coisas que Deus me ensina, tem um ponto de que se a gente vai muito rápido no início, jogando toda a nossa força e energia no início da corrida, correndo rápido, jogando tudo que você tem, você não vai chegar até longas distâncias, você não vai chegar no final, porque você vai quebrar antes, sabe? Você vai começar a passar mal, você não vai sustentar, você não consegue. E pra mim isso fala muito sobre maturidade, porque a real é que maturidade, ela requer tempo. Então, nós precisamos de tempo para, de fato, amadurecer. A gente precisa de tempo para que a gente possa criar maturidade. Não que o tempo seja o único fator, inclusive o Luciano Subirá fala isso na pregação dele, de que vai exigir uma certa intencionalidade, mas muitas vezes a gente quer amadurecer rápido demais. E no sentido de às vezes querer trocar os pés pelas mãos, e isso também não vai funcionar, porque a gente precisa dar tempo ao tempo. Esse é um dos conselhos que eu mais gosto, que eu escutei quando eu tinha 15 anos e até hoje ele é um dos que às vezes eu preciso abraçar, de dar tempo ao tempo, porque nós temos um coração muito, muito, muito ansioso, que quer tudo no nosso tempo e do nosso jeito e da nossa forma. E esse é um dos pontos que eu queria chegar também, que eu entendo que maturidade revela aprender a confiar em Deus. Tem uma música que Deus, ele estava me falando sobre ela há muitos meses, mas eu demorei muito tempo pra entender pelo menos uma parte dela, que chama exatamente maturidade, porque Deus estava... É engraçado que às vezes Deus, ele direciona as fases da minha vida com base em músicas do João Manu, mas tudo bem, fazer o quê? Deus tem seus jeitos de falar comigo. E ele já estava me levando a essa canção de maturidade, só que eu não entendia, tipo,
eu não sabia o que Deus estava querendo me dizer com aquilo, além de o título, maturidade, que ele queria me levar pra maturidade. Só que tem uma parte da canção que é simplesmente muito linda e que se encaixa exatamente em várias coisas que eu estava vivendo que pra mim descrevem aspectos da maturidade muito, muito, muito bem. Que fala assim: estrela da manhã, tens tudo em suas mãos e fazes como quer. Então aqui já tem, tipo, esse ponto que Deus estava me mostrando de forma muito clara em relação à maturidade, que essa maturidade começa com a gente entender que de fato Deus tem o controle de todas as coisas, Ele vai fazer da forma como Ele deseja. E maturidade é confiar também nessa verdade, de que Deus não perdeu o controle. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, de que a gente não tá entregue ao acaso, sabe? A gente tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. No entanto, a gente continua se preocupando. E isso às vezes é só uma falta de maturidade e de entendimento de quem Deus é de fato, que Ele é quem Ele diz ser. Enfim, a música continua e fala: e os temporais que tombam tantos planos meus são seus e são maiores que eu. E as aflições que afligem ferem o meu ar pulsar. Me modificam, intensificam, me moderam, me equilibram e põem meus extremos no lugar. Muita informação. Cara, foi engraçado, porque literalmente Deus me fala dessa canção há muito tempo e eu já tentei parar pra escutar ela várias vezes e, tipo, eu não entendia nada direito e eu me distraía. E foi, sei lá, essa semana, enquanto eu estava com a cabeça no travesseiro, prontinha pra dormir, que esse trecho ficou em replay na minha cabeça e eu comecei a ficar: meu Deus, olha o que isso aqui tá falando. Que os temporais, que muitas vezes vão destruir os nossos planos, eles vêm do Senhor. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo na nossa vida, é porque a gente não tá fazendo, é porque, sei lá, o inimigo tá destruindo tudo. E muitas vezes as coisas que têm destruído os nossos planos, na verdade, vêm do Senhor. E eu acho que maturidade também é a gente aprender a depender de Deus e aprender a confiar nos planos dele e na soberania dele, de que aquilo que ele tem feito não é simplesmente uma trama maligna para poder destruir os nossos planos ou para que as coisas simplesmente, sei lá, que parece que as coisas estão erradas, mas as coisas não saem do controle de Deus, ele continua estando no controle. E maturidade também vai ser a gente começar a aprender a descansar em Deus, de que de fato, até mesmo os temporais, que às vezes destroem os nossos planos, não têm destruído os planos de Deus. E aí quando fala sobre isso, de as aflições que afligem e ferem no meu ar, pra mim isso me leva muito à ansiedade. Sempre que, tipo, quando eu ouvi isso de ferem no meu ar, pra mim isso de às vezes tirar o ar, me remete muito à ansiedade, porque eu sinto que é esse sintoma muito clássico da crise, que a gente simplesmente, tipo, que a gente perde o ar mesmo, de fato, a gente tá caçando um suspiro, enfim, e às vezes essas aflições que tem, tipo, nos dado ansiedade, é exatamente isso que o Senhor tem usado pra nos modificar, pra intensificar os seus processos, enfim, e eu gosto muito desse termo de põe os meus extremos no lugar, porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito de extremos, ou é tudo, ou é nada, e aí quando, tipo, às vezes quando chega nesse aspecto da ansiedade, é um negócio que, gente, quando eu tô esperando algo, quando eu crio uma expectativa em relação a alguma coisa, minha cabeça só vai pensar nisso, e eu vou ficar aflita, porque eu vou querer ficar planejando, e eu vou querer ter o controle. E maturidade em Deus é a gente aprender a entregar o controle pra Deus e realmente confiar no que Ele vai fazer. E entender que muitas vezes, que os processos que Deus tá usando, de fato, existe um tempo certo pra todas as coisas. E muitas vezes eu sinto que o que me aflige é puramente o tempo. Porque não tá acontecendo no tempo que eu queria, ou que eu esperava, ou que eu criei uma expectativa a respeito. Faz sentido? Então, muitas vezes essas aflições, a aflição que eu tenho e que fere o meu ar e me deixa ansiosa, é exatamente os tempos não acontecerem no tempo que eu queria. E é exatamente esse momento de espera e esse momento da paciência que tem colocado os meus extremos no lugar e tem me equilibrado. E que Deus tem usado exatamente para tratar coisas que precisam ser tratadas. Eu tenho entendido um pouco sobre essa questão do processo de maturidade que, querendo ou não, primeiro, a maturidade ela não acontece do dia pra noite, a gente não cresce do nada. E muitas vezes, se a gente quiser crescer rápido demais, talvez a gente adquira tamanho, mas não maturidade. E eu acho esse um dos grandes perigos, assim.
De às vezes a gente achar que cresceu e que a gente tem estado maduro, mas a realidade é que a gente só adquiriu tamanho porque foi rápido demais e a gente não deu tempo ao tempo, a gente não permitiu que Deus definisse os tempos e que as coisas acontecessem no tempo dele. A gente precisa valorizar que, de fato, as coisas no reino, a forma como Deus criou um universo e a vida para ser feita é por meio de processos. Deus valoriza processos. Eu lembro de quando no início do ano eu estava lendo Gênesis e eu percebia esse DNA de processos em tudo que Deus fazia. Ele simplesmente não simplesmente às vezes deixava a coisa pronta. Eu lembro de ter lido dele falar algo sobre ele ter colocado as plantas e elas terem que ser regadas. Deus podia ter colocado as plantas prontas na terra, mas ele preferiu o processo de fazer elas crescerem. A gente vê isso em tudo, a gente vê sobre esse semear. Jesus, ele usa muito dessa analogia, dessas parábolas em relação a um semeador que sai a semear, de um dono que entrega talentos para os seus servos e aí eles vão ter o processo de multiplicar aquilo. Raramente alguma coisa vai ser instantânea com Deus, porque é muito claro durante a Bíblia inteira que Deus, ele valoriza os processos. E na nossa vida isso continua sendo muito real. Eu vi uma amiga recentemente postando no Close Friends algo que me marcou, que foi em relação a muitas vezes esses escândalos que ela vê na igreja e como isso às vezes gerou um conflito nela, enfim, de que muitas vezes ela valorizava essas grandes pessoas que a gente encontra por aí, né, tipo grandes pastores, grandes ministradores, e que eles demonstram grandes frutos muito rápido e aí você fica meio admirada e você às vezes deseja aquilo, mas que passa um tempo e essa pessoa simplesmente cai e aí você fica meio, sabe, gera um certo conflito. E que a verdadeira admiração devia vir daquelas pessoas que na verdade não precisam ser grandes obras em pouco tempo, mas uma perseverança contínua com o ordinário da vida com o Senhor, conviver constantemente com Ele. Maturidade, ela fala muito sobre esse processo longo, contínuo, de confiança em Deus e de perseverança, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, o Senhor tem me levado muito para isso, de que de fato, às vezes eu tô querendo apressar as coisas demais e eu tenho deixado de confiar que de fato existe um tempo certo para todas as coisas. E entender também que Deus, ele é um bom pai ele cuida e um bom pai vai estar nos levando à maturidade, mas a gente precisa de ter paciência, porque as coisas não são do nosso jeito, elas não são da nossa forma e Deus vai usar de qualquer coisa, inclusive e às vezes principalmente temporais e aflições para às vezes colocar a gente de volta no lugar. E tudo isso faz parte de um plano amoroso de Deus que quer nos ver bem e maduros. E enfim, eu queria só passar um pouco de realmente aquilo que tem estado no meu coração, os lugares que Deus tem me levado. E que eu sinto que eu vejo muitas pessoas, muitas amigas, muitas, às vezes até, tipo, muitas meninas que acabam falando comigo, até pelo Instagram, enfim, que têm vivido processos muito parecidos. Eu tenho uma melhor amiga que a gente tá vivendo processos muito diferentes, mas nesse sentido eles são iguais. De tipo, a gente tá vivendo maturidade em áreas diferentes, mas o processo parece que é o mesmo sendo extremamente diferentes. Tipo, é completamente diferente, mas de alguma forma o que Deus faz na gente é igual. Isso é muito estranho, não sei dizer. A gente vive processos muito parecidos e muito diferentes. Então eu sinto que talvez essa seja uma mensagem meio universal, até porque eu me pego nela constantemente, sabe? Outro dia eu fui ler 2 textos meus de, sei lá, uns 6 meses atrás, e eu fiquei até, meu Deus, Luísa, como que você conseguiu esquecer isso? A gente realmente precisa estar constantemente trazendo essas verdades ao nosso coração, sabe? Enfim, é isso. Acho que eu joguei muitas informações, mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso.